Ossi Monark Quetola, de quem eu falei há poucas colunas, está de volta e acabou de vencer o maior pote da história do poker televisionado contra Alex Foxen. É sobre isso que nós vamos falar na coluna PokerCast de hoje, lembrando que essa coluna chega a você pela H2Bet. O H2Bet é onde você aposta com quem você já conhece e você precisa correr lá para conhecer a Copa das Múltiplas. A Copa das Múltiplas está animal. Você faz uma super múltipla e 100 mil reais serão distribuídos entre alguns apostadores que conseguirem acertar as maiores múltiplas. Conheça todas as regras lá no site do H2. Não perca, vamos que vamos, lembrando, apostas são para maiores de 18 anos e aposte com responsabilidade. O Monark havia perdido 15 milhões de dólares contra o Jungleman. A gente falou disso há poucas colunas e eu especialmente sou um grande fã desses desafios de pôquer. Acho que são notícias incríveis, são desafios muito legais, é muito bacana assistir essas lutas, esses duelos de ego e de grandes somas de dinheiro. E com requintes de crueldade, o jogador finlandês, o Ossi Quetola, o Monark, ganhou de full contra flush uma mão de 11 milhões de dólares. A nova série de heads-ups que o jogador finlandês está jogando está acontecendo lá na Triton Jeju. O formato é sit and go, mas os jogadores sentam com o valor monetário dos sit and goes. Então, por exemplo, ele jogou e perdeu os dois primeiros heads-ups que ele jogou contra o Viktor Malinovski, o Limitless, uma lenda do poker online, e ele jogou o primeiro heads-up para 2 milhões de dólares e o segundo dobrou nada para 4 milhões de dólares e perdeu os dois. Então ele começa esses desafios ficando 6 milhões de dólares negativos lá na Triton, e aí entra o Alex Foxen para jogar com ele. Quando o Alex Foxen entra, eles jogam primeiro um heads-up por 2 milhões de dólares, o Monark ganha, ficando os 2 milhões evidentemente positivo. Aí no segundo heads-up para 5 milhões de dólares cada, ou seja, o heads-up valia 10 milhões de dólares, o Foxen ganha, então ele fica 3 milhões positivos. Depois eles jogam um terceiro jogo em que o Foxen ganha e o Foxen passa a ficar 9 milhões positivo. Quando isso acontece, claro que o desastre está desenhado para o jogador finlandês, que já havia perdido 6 milhões contra o Limitless, já havia perdido 15 milhões contra o Daniel Kitts e estava perdendo 9 milhões para o Alex Foxen. Mas aí eles voltam no dia seguinte e jogam dois heads-up de 6 milhões de dólares. No primeiro, o Monark ganha, então ele diminui de 9 para 3 milhões a vantagem do Alex Foxen, e é no último heads-up que acontece a tal mão televisionada. Enfim, a mão é o jogador finlandês com rei e valete jogando contra 8 e 6 do Alex Foxen, um cooler daqueles bizarros. No flop, o Alex Foxen acerta par e flush draw, o jogador finlandês acerta rei e valete. O flop é rei de ouros, valete de ouros e 8 de paus. O Quetola, evidentemente, está ali à frente, só que no turn, o Alex Foxen acerta um as de ouros. Então ele completa o seu flush, ficando com mais de 90% de chance de ganhar a mão e deixando o adversário jogando apenas por reis e valetes. E fato é que o adversário acerta um rei no river, alô Vitão, e acerta o full. O Alex Foxen aposta, ele volta ao win. O Alex Foxen naturalmente não consegue foldar o seu flush, é muito difícil foldar um flush numa situação dessa de heads-up, e no final, no duelo entre o Monark e o Foxen, o Monark termina 3 milhões de dólares positivos. A Triton ainda não acabou, então é possível que a gente tenha mais duelos desse tipo, mais duelos de heads-up envolvendo o polêmico jogador, polêmico empresário finlandês, que é um cara que trabalha com cassinos online, tem empresas relacionadas a esportes, o Ossi Quetola, o Monark, e é possível que a gente continue o vendo jogar esses desafios. É importante a gente lembrar que, apesar das blinds não subirem, esses sit and goes, eles não estão sendo jogados num formato muito deep stack, de forma que, mesmo o Quetola sendo tecnicamente inferior
aos seus adversários, que são profissionais de primeira linha, ele tem sim a possibilidade de ganhar dos seus adversários. Afinal de contas, a variância nesse formato é simplesmente brutal. Vamos aguardar, vamos ver e vamos torcer para termos vários desses heads-ups acontecendo nas nossas telas. Esses desafios estão sendo, em grande parte, transmitidos pelos canais da própria Triton. Então, vamos que vamos, vamos assistir, vamos ficar de olho. Eu lembro que essa coluna chega a você pelo H2Bet. O H2Bet é onde você aposta com quem você conhece. Então, corra para o H2Bet e apoie quem apoia o poker. E, além de tudo, você apoia o PokerCast, porque clicando aqui pelo nosso link, você definitivamente estará apoiando o nosso projeto. Vambora, corre, vem para H2Bet. Lembrando, apostas são para maiores de 18 anos e aposte com responsabilidade. Vamos que vamos, te vejo na próxima coluna. Valeu!